Boa tarde, alunos. Vamos lá? Mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês aproveitem, passeiam pelo vídeo e vamos aprender mais um pouquinho. Então, nessa semana, a PNP de Ciências Humanas, do dia 16 ao dia 22/6, nós vamos estudar a nova ordem mundial. Então, essa nova ordem mundial, ela passeia por alguns conteúdos. E nós vamos ver dentro de uma geopolítica, ou o que seja geopolítica? Uma disputa por poder. Então nós vamos ter dois países envolvidos nessa disputa por poder, que é os Estados Unidos, extremamente capitalista, e a ex-União Soviética, extremamente socialista. Então eles disputavam o controle do mundo. Fernando, para que isso? Nós vamos ver que nesse período os países queriam influenciar outros países. Queriam comandar, de uma certa forma, boa parte do mundo. Então, essa questão de influenciar, houve a questão da geopolítica, ou disputa por poder. E, Fernando, o que é mundo bipolar? Nós vamos ver que os Estados Unidos ele tentou comandar uma parte e a União Soviética tentou comandar a outra parte. Nesse período, nós vamos ver que essa supremacia ela vai falar muito naquilo que é Guerra Fria, muito naquilo que é essa corrida armamentista. Então, na Guerra Fria, houve um período que eles não entraram em conflito. Nem os Estados Unidos, nem a União Soviética entraram em conflito. Mas os estudiosos falam que, por eles patrocinarem outras guerras, outros conflitos, foi o período mais sangrento que teve no mundo. Um dos conflitos mais famosos onde eles patrocinaram é a guerra do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, ou os Vietcongues. Então eles influenciaram. Nesse período da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a União Soviética investiram em armamento bélico pesado, a construção de armas, a elaboração de armas, o planejamento de armas. Também teve a corrida espacial, que eles tentaram chegar na Lua, e a corrida armamentista, que nós já falamos. Então, esses interesses geopolíticos de ambos os países simplesmente eram por uma questão política, tática, governamental. E eu preciso lembrar que nesse período aí, mais precisamente em 91, a ex-União Soviética acaba, é extinguida, não existe mais. Aí passa a existir a Rússia. Então, qual é o sistema que prevaleceu nesse mundo bipolar? Capitalismo. Esse capitalismo. E nesse capitalismo, nós vamos ter a chegada do processo industrial. Se eu for lá atrás, no período histórico, a Europa, onde ela tinha o sistema feudal, os feudos, a troca de mercadoria, vai chegar um tempo que isso não dá conta de atingir ou de tratar da população. Então, há uma necessidade de produzir mais mercadoria em menor tempo. Então, nesse período, o feudalismo ele começa a cair em declínio e há um processo de industrialização. A chegada do comércio, a chegada da burguesia. Então, há essa necessidade. E com o aumento da população, há um processo de urbanização. Fernando, por que esse processo de urbanização? A indústria ou a modernização, ela começa a dar trabalhos, a gerar economia. Então, as pessoas saem do interior ou do rural e vai trabalhar ou vai morar em volta dos grandes centros ou das grandes fábricas. Para que isso? Para ficar fácil de trabalho, acessibilidade à fábrica, à indústria. Então, há uma necessidade de urbanização muito grande. Então, eles ficam em torno das fábricas. Nesse período também você vai ter o que chamamos de Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Mas não vamos entrar nesse fato agora, não. Tá? Então, quando surge a urbanização, há o êxodo rural e ao inchaço urbano, tá? Então tem essa questão. Lá na nova divisão do trabalho, nós vamos encontrar que uma nova maneira de trabalhar.
eu tenho que entender que o período ele era manufaturado e ele passa a um período de industrializado. Então, há uma produção em série. Aí você vai ter a chegada de algumas formas, de algumas maneiras, de alguma técnica de produção, que é o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Isso você vai ver que ele resume na produção em série. Cada um com sua característica, cada um com sua maneira, cada um com sua forma de trabalho. Mas isso vai gerar uma produção. Um vai ter a questão de guardar, de estocar, e outro não. Outro vai ter a necessidade da época, a necessidade do momento. Alunos, eu creio que com o texto de apoio, com essa videoaula, você consegue fazer as atividades. Presta muita atenção no vídeo de auxílio a vocês. Presta muita atenção no texto de apoio e que vocês aproveitem ao máximo esse material, estudam, aprendam, tiram suas dúvidas. Precisando da gente, nós vamos estar aí. Eu creio que a área de ciências humanas vai atender a vocês. Sendo assim, estamos juntos. Pode me procurar, pode procurar a área de ciências humanas. Aproveite ao máximo esse trabalho e que vocês usem esse material. Tá? Tamo junto.